E aí, pessoal, prontos para mais um Deep Dive? Hoje a gente vai dar uma olhada num caso em Manaus que me deixou de cabelo em pé. Manchete. Ladrão corre atrás de trabalhador e rouba celular em Manaus. Veja vídeo. É sério isso. O cara correu atrás da vítima antes de roubar. É um nível de ousadia que impressiona, né? A maioria dos assaltos que a gente vê são mais oportunistas. Mas esse caso mostra uma agressividade, uma determinação diferente. Pois é. A matéria aqui do site CN7 conta que o assalto aconteceu na segunda-feira, dia 11 de novembro, no bairro do Japim. Dois caras numa moto sem placa, obviamente, abordaram um homem e anunciaram um assalto. E essa falta de placa é algo que infelizmente vemos bastante. É uma tática para dificultar o rastreamento da moto pela polícia, mesmo com as câmeras de segurança. Exatamente. E o mais inacreditável é que a vítima tentou correr. Dá pra ver tudo nas imagens da câmera de segurança que o site divulgou. De arrepiar. Os caras se aproximando, a vítima correndo e um dos ladrões literalmente correndo atrás dele. E aí que a história fica ainda mais assustadora. A matéria não fala se a vítima sofreu algum tipo de violência durante a perseguição ou um assalto, mas o simples fato dele ter tentado fugir já mostra o desespero, o medo que ele sentiu. Sem dúvida. Imagina você no lugar dele, né? Em plena luz do dia, se deparar com uma situação dessas. É de tirar o chão. E isso leva a gente a se perguntar por que ele correu. Foi instinto. Será que ele achou que conseguiria ser mais rápido que uma moto? Ou foi uma tentativa desesperada de chamar atenção, de tentar fazer os bandidos desistirem? É difícil saber, mas com certeza mostra o pânico que esse tipo de situação causa. E também nos lembra que, infelizmente, esse tipo de crime não acontece só em Manaus. Acontece em cidades do mundo todo, todos os dias. É um reflexo da realidade, né? Essa sensação de vulnerabilidade, o medo constante nas ruas. É isso aí. E no fim, o que aconteceu depois da perseguição? A matéria diz que os ladrões alcançaram a vítima, levaram o celular e fugiram. Simples assim. E como costuma acontecer nesses casos, a matéria termina pedindo para quem tiver informações sobre os assaltantes entrar em contato com a polícia pelo 181. Isso mostra a importância da colaboração da comunidade, da denúncia para resolver esses crimes. E também reforça o papel das câmeras de segurança, né? Pelo menos nesse caso, a gente tem imagens claras do crime, o que pode ajudar muito na identificação dos bandidos. Sem dúvida. A tecnologia é fundamental para a segurança pública. Câmeras não só registram os crimes, mas também podem inibir a ação dos criminosos. Mas ainda assim, é desanimador ver tantos crimes acontecendo todo dia, né? Dê uma olhada no site do CM7 e só naquele dia tinha notícias de crimes ambientais, agressões, abusos, é muita É coisa. verdade. E isso mostra que a criminalidade é um problema complexo, com raízes profundas. Não tem uma solução fácil, infelizmente. Você tocou num ponto importante. É fácil a gente se impactar com a violência do crime e esquecer que tem fatores sociais e econômicos que contribuem para essa realidade. Exatamente. A pobreza, a desigualdade, a falta de oportunidades, tudo isso influencia os índices de criminalidade. Então, pensando nesse caso de Manaus, o que podemos aprender com ele? Primeiro, a gente precisa continuar investindo em segurança pública, policiamento nas ruas. Mas também é fundamental investir em políticas sociais que combatam a pobreza, a desigualdade, que deem oportunidades para os jovens, que possibilitem uma vida digna para todo mundo. Ou seja, a gente precisa atacar o problema de várias formas, tanto na repressão quanto na prevenção. Isso aí. É criar um ambiente mais seguro, não só com a polícia nas ruas, mas também com justiça social e inclusão. Faz sentido. E voltando àquela sensação de vulnerabilidade, o que as pessoas podem fazer para se proteger em situações como essa? A chave é a atenção. Ficar atento ao que acontece ao redor, evitar distrações como usar o celular enquanto anda na rua, confiar na intuição se sentir que algo está errado. São cuidados básicos, mas que podem fazer a diferença. É quase como se a gente tivesse que desenvolver um sexto sentido para perigo, né? De certa forma, sim. É preciso estar presente, observar o ambiente e não ter medo de se proteger se sentir que está em risco. E claro, se você presenciar um crime, é fundamental denunciar. Com certeza. Não é só buscar justiça para a vítima, mas também contribuir para uma comunidade mais segura para todos. A gente falou do crime, das imagens, da denúncia, da necessidade de uma abordagem mais ampla para prevenir a criminalidade, mas a matéria menciona outros crimes que o site CM7 registrou naquele dia. Verdade. E isso mostra a quantidade e a variedade de crimes que acontecem todo dia, mesmo numa cidade só. Fica aquela pergunta, né? Serão casos isolados ou existe alguma ligação entre eles? Que tipo de padrão a gente pode identificar quando olha para tudo isso? Perguntas importantes que mostram a importância da gente analisar os dados, mapear a criminalidade para identificar áreas de risco, entender as tendências e usar os recursos de forma mais eficiente. É agir de forma proativa, em vez de só reagir. Então não é só prender os criminosos depois do crime, mas entender o que leva à criminalidade e criar estratégias para evitar que esses crimes aconteçam. Exatamente, é mudar de uma postura reativa para uma postura proativa e preventiva. E isso leva a gente de volta para o indivíduo, certo? O que a gente pode fazer como membros da comunidade
para contribuir para essa mudança? Em primeiro lugar, se manter informado. Buscar informações sobre os problemas de segurança na nossa comunidade, apoiar organizações que trabalham para combatê-los, participar de debates sobre soluções para esses problemas. Parece que todos nós temos um papel na construção de uma sociedade mais segura e justa. Com certeza, é uma responsabilidade de todos que exige colaboração, empatia e disposição para enfrentar os problemas, tanto os sintomas quanto as causas da criminalidade. Essa conversa foi muito esclarecedora. Aprendi bastante sobre a complexidade da criminalidade e a necessidade de uma abordagem mais completa para a prevenção. Fico feliz em ouvir isso. É um tema que merece nossa atenção e reflexão constante. É impressionante como um crime como esse em Manaus, né? Tipo, as consequências vão muito além da vítima em si, causam um impacto em todo mundo, na comunidade inteira. Sem dúvida, a violência ela gera medo, insegurança, e isso acaba afetando a vida de todo mundo. As pessoas ficam com medo de sair de casa, sabe? De ir em certos lugares, de usar o celular na rua. E esse medo todo, ele pode levar à desconfiança, ao isolamento, à perda do senso de comunidade. E no final das contas, a gente volta para aquela pergunta que a matéria faz, né? O que a gente pode fazer? Como a gente pode agir para prevenir esse tipo de crime e ter um ambiente mais seguro para todo mundo? É uma pergunta que exige da gente uma reflexão, sabe? Uma reflexão profunda e, principalmente, ação. A gente precisa, como sociedade, investir em políticas públicas de segurança que funcionem. Cobrar das autoridades medidas preventivas e, ao mesmo tempo, trabalhar para eliminar as causas da violência, como a pobreza, a desigualdade social, a falta de oportunidades. É um trabalho em conjunto, né? Envolve o governo, as instituições e cada um de nós. Segurança pública não é só a responsabilidade da polícia, mas de toda a sociedade. Exatamente. E essa responsabilidade, ela se mostra de várias formas. Participar de iniciativas comunitárias, denunciar crimes, cobrar dos políticos medidas eficazes de combate à criminalidade e, acima de tudo, promover uma cultura de paz, de respeito, de solidariedade. E você? O que você acha? Qual seria a solução ideal para combater a criminalidade? Se você pudesse fazer um pedido para um gênio da lâmpada, qual seria? Nossa, se eu tivesse esse poder todo, eu pediria para que todas as crianças tivessem acesso à educação de qualidade, a oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional, um futuro digno e promissor, sabe? Acredito que investir na educação é a forma mais eficaz de combater a violência e construir uma sociedade mais justa e segura para todo mundo. A educação é a base de tudo, com certeza. E por falar em base, chegamos ao fim de mais um Deep Dive. Espero que essa conversa tenha te feito pensar sobre a questão da segurança pública, te inspirado a buscar formas de contribuir para um mundo mais pacífico. Foi um prazer participar dessa conversa. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco esse tema tão complexo e importante. E você que ficou com a gente até agora, continue ligado no Deep Dive. Semana que vem tem mais. Até lá.